tá aí. Os dois simulados, né? Os dois para hoje, tá? Primeiro, conteúdo da prova de ontem, tá fresquinho na cabeça aí. Se tiver alguma dúvida da prova de ontem, quiser tirar uma dúvidazinha à tarde antes de começar a fazer o simulado um, pode ficar à vontade. Simulado 2 é o conteúdo que não é de prova, tá? Aí eu vou resolver algumas questões aqui, beleza? Então, simulado 2. Tem alguns conteúdos de cinemática, tá? Mas é os que eu não cobrei na prova, como eu falei ontem, né? De lançamento, de barcos, né? Enfim, beleza? Então vamos lá, né? Resolver isso aí, né? Então esse aí é um exercício de. É um projétil lançado com velocidade inicial, essa velocidade aqui, que eu acho que ela é importante. Velocidade inicial, 40 metros por segundo. Tudo em física é importante, né? Mas dependendo do ângulo que você lançar, essa velocidade é importantíssima. Então a trajetória faz na origem um ângulo de 37 com a horizontal. Então isso aqui foi lançado, né? Foi lançado em relação à horizontal, né? Uma horizontal certinho aí, com um ângulo de 37. Então essa velocidade inicial aí é essa daqui, certo? Então eu não vou usar ela nem para o movimento vertical, que é a altura máxima, nem para o horizontal, que é alcance. Tá? Não vou poder usar para nenhum deles. Né? Isso aí vai sair com a trajetória, né, parabólica aí. E eu tenho duas componentes. Uma componente x, que serve para calcular o alcance, tá? E está querendo as intensidades, justamente as intensidades da velocidade, né, e da aceleração no ponto mais alto da trajetória, na altura máxima, ok? Na altura máxima. Essa velocidade que serve para calcular alcance, vou colocar aqui só para fixar. E essa outra componente aqui, ó, tá? Um pouquinho fora de escala aí. Essa daqui, que é a componente y vertical, ela serve para calcular. Bem, ela serve para calcular tempo, ela serve para calcular altura, então vou colocar vertical, ela serve para calcular a altura máxima, ela é essencial para isso, e serve para calcular o tempo, tá certo? Só que essa velocidade aqui deve ser quebrada, né, em outras duas. O ângulo é esse aqui, de 37, o ângulo está encostando, na verdade, é no x, então o x vai ser a velocidade inicial vezes cosseno. Vai ser sempre assim? Óbvio, não, né? Se o ângulo for em relação à horizontal, sim, né? Mas e se ele for em relação à vertical? Aí você inverte. E o VY, que não está encostado no ângulo, é o V0 vezes seno de 37. Beleza? Uma das coisas que ele perguntou aqui, ó, é a aceleração da gravidade. Obviamente que eu já posso até responder que não interessa o ponto que você perguntar, essa aceleração ela é 10, né? Metros por segundo ao quadrado, falando ou não, tá? Então eu já eliminei alguma coisa aí, né? Letra A eu já eliminei, letra C eu já eliminei, tá? Ele quer as intensidades, uma delas é zero, tá? As intensidades da velocidade e da aceleração no ponto mais alto, uma delas é zero. Mas como ele não especificou qual que ele quer, então não poderia marcar, por exemplo, uma que fala que é zero. Mas também nem tem aqui, né? Porque no ponto mais alto, de fato, que a vertical no ponto mais alto, na altura máxima, ela é zero. Né? Mas e a Vx, que é constante a vida toda? Né? Essa daqui existe, então vou calcular só ela. Tá? Já que ele quer no ponto mais alto, vou calcular só ela. Que é Vx, V inicial, que é 40, vezes o cosseno de 37, 0,8.
Então o meu Vx, que vai ser minha única velocidade no ponto mais alto, vai ser o quê? 32, né, metros por segundo. Dúvidas? Essa Né? questão. É um conteúdozinho, oi? Um conteúdozinho que vai ser cobrado aí no simulado, né? E importante pro Enem, né? Cinemática cai relativamente bem. Então tá aí. Qualquer resposta? D de dado. Beleza? Meu áudio tá gravando? Tá. Daqui a pouco 2 horas de aula sem gravar áudio é dureza. Beleza, então tá aí. Né? Seria a letra D de dado aí, ó. Tem um bancozinho até grandinho. Isso aqui é uma questãozinha teórica. Dá pra responder ela aqui mesmo, tá? Eu acredito. Um navio de guerra tenta bombardear simultaneamente dois navios, A e B. Se os projéteis são disparados com velocidades cujas magnitudes, né, os módulos, os valores, são idênticos e seguem as trajetórias mostradas na figura, qual dos navios é atingido primeiramente? Tá? Olha só, foram lançados com a mesma velocidade inicial. Tá? Tem uma coisa interessante aqui que é o seguinte: se eu faço isso, tá? Acho que aqui mesmo dá pra. Deu uma exagerada aqui, mas tudo bem. Qual que é a diferença em lançar dessa forma? Olha só, aqui foi lançado com a mesma velocidade inicial. Então, o mesmo tamanhozinho do vetor aqui inicial, tanto para um quanto para o outro, é exatamente o mesmo, né? Só que tem o seguinte: esse cara aqui, ó, né, que atingiu o B, como a velocidade inicial está mais deitada, menos inclinada, significa que essa componente aqui, ó, ela é maior. Para quem está mais deitado aqui, ó, que é o carinha da trajetória B, digamos assim. Então esse Vx é o maior deles, ó. O fato do outro estar mais inclinado, olha só, se eu fosse projetar o x desse outro vetorzinho aqui, ó, seria praticamente o que? A metade. É lógico que não está naquela escala maravilhosa, mas né, suponhamos, seria o Vx do carinha A, digamos assim, né? Do carinha A, seria um X bem menor, né? O que faz com que ele atinja os barcos, né? Atinjam os barcos é o que? Tem que ter alcance, né? Eu estou falando de distância horizontal. Então quem tiver o maior, o X máximo, né? O maior X é aquele que vai percorrer essa distância mais rápido e vai atingir mais rápido. Então o outro, o fato dele estar mais inclinado, ele chegaria no ponto máximo mais rápido, na altura máxima mais rápido. Por quê? Porque ele tem uma componente aqui vertical que é a maior de todas. Né? Ele tem um componente vertical aqui que é a maior de todas. Então ele chegaria no ponto máximo, na altura máxima, mais rápido. Mas e quem chega na horizontal mais rápido é aquele que tiver o maior X. Que é ele que é responsável pelo alcance, como eu disse na primeira questãozinha aí, né? Última, mas foi a primeira do dia aí. Beleza? Então, quem vai chegar primeiro? O carinha B. Tranquilos? De acordo, bem teóricazinha, né? Então, desprezando a resistência do ar, né? Qual dos navios será atingido primeiramente? Por incrível que pareça, o carinha B, né? Seria a letra A aqui, ó. Tranquilos? Qualquer coisa é só interromper aí, beleza? E a questãozinha de barco, ela deve aparecer uma outra aí interessante também, mas a de barco, essa daqui é a tradicional de barco, tá? Porque quando é perpendicular, né? Geralmente quando é perpendicular é tradicional.
tá aí. Um barco está com o motor funcionando em regime constante, né? E sua velocidade em relação à água tem módulo 4. Então, esse aí é a velocidade do barco. Tá? Ó, vou seguir a legenda do desenho aqui. É a velocidade do barco. Tá? 4 metros por segundo. Beleza? A correnteza do rio se movimenta em relação à margem com velocidade constante de 3. Então, correnteza 3 na horizontalzinha, como fosse horizontal aqui, né? Então, o que tá faltando, na verdade, é o vetor resultante, aí, que é o de vermelho, que é a velocidade relativa, né? Que é a velocidade resultante ou relativa. Então, o barco navega no sentido perpendicular à correnteza, por isso que ele tem deslocamento, ele nunca vai chegar na posição, digamos assim, né, aqui, ó, se aqui fosse na posição A, ele nunca vai chegar na posição A, ele vai chegar um pouco abaixo da posição A, ele vai ter esse deslocamento aqui, ó, né, devido à correnteza, né, vai ter justamente esse deslocamento aqui em relação à correnteza, beleza? Qual a alternativa correta? Sobre o que? Perdão, pulei a pergunta. Determine o módulo da velocidade do barco em relação às margens, que significa a velocidade resultante ou relativa. Tá certo? Então, fechou então. Aqui é só como se eu colocasse o vetor aqui e fechasse o triângulo, né? Então ia ficar, só para revisar aí, fica a velocidade que ele está querendo, que é a velocidade resultante ou relativa. Tá aqui, né? Não vou mexer nela. Não vou mexer na velocidade da correnteza, vou deixar ela bonitinha aqui. Velocidade da correnteza. Eu só vou mexer na velocidade do barco, em relação às águas, né? E que é, só vou mudar de lugar, mas não vou mudar a direção, não vou mudar sentido, não vou mudar o modo, não vou mudar nada, né? Do vetor, se você for olhar, não mudei nada. Então eu acabei de fazer o quê? Fiz um triângulozinho aí, ó. Então, teorema de Pitágoras. V resultante, VB e VC. Velocidade resultante que ele está querendo é justamente a velocidade do barco ao quadrado mais a velocidade da correnteza. Então, fechou. Né? Raiz quadrada de velocidade do barco, 4. 4 ao quadrado, 16. Mais a velocidade da correnteza, quadrado. Então, raiz quadrada de 25. Então, tá aí a velocidade, 5 metros por segundo. Beleza? Letra D. Tranquilo? O que poderia mudar aqui é o que? Bem, sorte. Se é meu dia de sorte, vai estar todo mundo, o barco, a velocidade do barco poderia ser a favor da correnteza. Ou contra, que é só tirar, fazer um menos o outro. Né? Não muita sorte, ele inclinar a velocidade aqui, ele apontar o barco, tá? No preto mesmo. Ele apontar o barco, por exemplo, uma posição aqui, ó, né, apontar o barco para cima para ver se consegue chegar em A, por exemplo. Aí ele muda a relação desses vetores, ou seja, aquele que era o vetor que era a hipotenusa aqui, ó, deixa de ser hipotenusa, tá? Então, quem passa a ser hipotenusa é o outro vetor, ele inclina aqui, quem vai passar a ser hipotenusa vai ser a velocidade do barco aqui, ó, a de preto aqui. Aí só muda aonde colocar os valores aqui, onde substituir os valores. Beleza? Deve aparecer esse exercício aí daqui a pouquinho. Então tá aí. Letra D de dado. Por favor, me interrompa aí, eu sei que tá todo mundo cansado. E essa Tá daqui tranquilo, tá Carlos. tranquilo, né? E essa daqui é transformações, só que é transformações já no volume 2. Essa aqui é o conteúdo que está no volume 2, na verdade. Tá? Deixa eu até colocar no cantinho aqui, que às vezes eu preciso falar mais coisa. É o que está no volume 2. Então já tem pelo menos um capítulozinho adiantado lá no volume 2. Tá? Por que, que eu sei que é volume 2? Porque está pedindo trabalho. Tá? É, o volume 2 ele é o seguinte, ele fala da conservação de energia. Tá? Que a energia se conserva. Então ele fala que todo o calor que eu ganho ou perco, né? Vamos falar em ganhar, né, gente?
Então, tudo que eu ganho, ele pode ser usado unicamente, exclusivamente para energia interna. Opa, o que é energia interna? Ah, é tanta energia, né? Mas vamos resumir em quê? Vamos pensar em velocidade, então vamos pensar em energia cinética. Vamos pensar em energia térmica, então tá, vamos pensar em energia térmica. Porque a temperatura é difícil você aumentar a velocidade, aumentar a energia interna dos gases e não mexer na temperatura, na agitação, né? Mas tem outras formas de energia. Basicamente, eu falo muito dessas duas. Eu posso simplesmente pegar todo o calor que eu ganhei e ficar com ele, o gás ficar com ele. Ou ele pode não ficar com absolutamente nada e utilizar toda essa energia para o trabalho. Que seria o quê? Bem, o que é trabalho? Trabalho é ele pegar toda essa energia e deslocar, expandir o seu volume, tá certo? Então, se você ganhar, você vai expandir. Se você perder calor, você vai contrair, né? Mas isso aqui tudo é um tipo de variação de energia. Então, eu estou drenando aquela energia que eu ganhei lá atrás, eu estou concentrando ela em quê? Eu estou usando 100%, se fosse possível, né? Eu estou usando essa energia, não vou nem falar 100%, não. Eu estou usando essa energia para quê? Para expandir, para movimentar, né? Para deslocar um êmbolo, né? Se eu for pensar num êmbolozinho lá com gás movimentando igual doido ali dentro, né? Aí eu vou pensar em empurrar esse êmbolo aqui, ó. Né? Ele poderia empurrar esse êmbolozinho aqui para cima, ó, fazendo uma força mesmo sobre esse êmbolo aqui. E de onde que vai sair essa força? Ah, da movimentação das partículas aqui, ó, da pressão, essas partículas movimentando aqui, ó, vai empurrar o êmbolo, não tem jeito, né? Então, ele iria variar esse volume aí, gastando aquela energia que ele recebeu, né? Calor significa energia em movimento, certo? Ou então fazer as duas coisas. Fica com um pouquinho lá para alterar a velocidade, fica lá um pouquinho para alterar a temperatura. É difícil alterar a temperatura sem alterar a pressão, né? E também é, usa um pouco para deslocamento aqui, ó, para variação do volume. Ele pode fazer as duas coisas, na verdade. O importante é você saber o que ele fez, né? Que é o princípio da conservação de energia, saber para onde ela foi. Então, o gás sofre a transformação cíclica, fechada, começa em A e termina em A, B, C e A de novo. Sentido horário, né? Horário, ó. Foi para direita, ó. Saiu de A, foi para B, de B foi para C, de C foi para A. Então eu já sei que pressão em função do volume, tá todo mundo em metro, tá todo mundo em metro. Ótimo. Então eu já sei que eu tenho um trabalho aqui positivo. Por quê? Por causa do sentido aqui, ó. Sentido horário. Então o meu trabalho é positivo. A minha variação de volume é positiva. Pô, cara, mas tem lugar aí que nem variou. É, mas eu tô falando no geral, tá? Tem do B pro C, o volume nem mudou. Em B era 5, em C também. Na verdade, ele só variou de A para B e de C para A. Uai, cara, mas de C para A, inclusive, ele diminuiu. É, mas a variação no total foi positiva. Ele reduziu um pouquinho, mas, né, o volume aí foi, o trabalho foi positivo, beleza? Então ele gastou mais energia aí, positivo. Então vamos lá. Variação, o que, que eu quero? Variação da energia interna no ciclo A, B, C, D. Gente, se eu sair do ponto A e voltei para o ponto A, eu saí do ponto A com a temperatura que eu tinha lá no A, com a pressão que eu tinha lá no A e com o volume que eu tinha lá no A. E voltei para os mesmos valores, ou seja, o que é importante aqui? Minha temperatura, eu saí da temperatura A e voltei para ela. Então eu não tenho variação de energia interna, nunca, quando é ciclo. Porque se sair de A e voltar para A, nunca, nunca vai ter. Nunca vai ter. Isso é muito importante você guardar aí, tá? Não vai ter. Então na sua fórmulazinha de conservação de energia, já vamos eliminar um termo. Não existe esse aqui. Carlos, mas a temperatura mudou de A para B, de B para não sei quanto. Tudo bem. Nos trechos pode ter ocorrido
né, com certeza ocorreu variações de energia interna, mas eu voltei para a mesma temperatura que eu tinha antes. Então, eu voltei para a mesma energia interna que eu tinha antes. Então, o calor que tiver envolvido aí, né, ele foi exclusivamente utilizado para o trabalho. E ele quer saber qual é a variação da energia interna, já falei, né? Então, elimina isso aqui e elimina isso aqui, olha só. Estou entre duas só. E o trabalho realizado pelo gás no trecho BC. Nem é no trecho, é só no BC. Só, só no B para o C. É, do B para o C. Do B para o C, que coisa, hein? Do B para o C. Ou seja, justamente onde não tem trabalho. Porque o volume não mudou. Então, o trecho de B para C é um trecho isovolumétrico. Ou então vou usar o nome mais incomum, né? Não tem nada chato, difícil, só se for com o professor. É um nome mais incomum para você ir familiarizando, isocórica. Isocórica, que é volume, variação do volume, zero. Volume constante. Certo? Trabalho, zero. Não teve trabalho. Trabalho. Tá ok? Nesse trecho BC. No todo teve sim, tá? Se eu quiser calcular o trabalho total, eu tenho que calcular a área interna, tá? A área interna, beleza? A área interna. Se eu quiser calcular o trabalho de A para B, eu tenho que calcular a área toda. Aí é um trapézio, tá certo? E o único trecho que não tem trabalho é justamente esse que ele perguntou aqui, de B para C. Então é tudo zero, D de dado. Tranquilos? Então, muita atenção aí no que ele perguntar aí, tá certo? E não esqueça disso aqui, ó. Isso aqui eu acho que confunde muita gente. Nossa senhora, porque dá a impressão que ele está perguntando coisa demais e não está dando dados suficientes para resolver isso aí. Né? Mas está perguntando coisa que eu não tenho nem como calcular. Então, faz parte da teoria, né? Saber isso aqui, ó. Beleza? Faz parte da teoria isso aí. Tranquilos? Então tá aí. Seria tudo zero, tudo zero, tudo zero. Ô, Então, Carlos, oi. nesse tem o triângulo, embaixo tem o retângulo. Isso. Repete, por favor, qual que você tem que calcular pela área dele? Ó, seria interessante eu fazer o seguinte, quer ver? Deixa eu fazer uma abordagem diferente aqui. Se eu fosse calcular de cara, por algum, né, me perguntasse aqui qual que é o trabalho de cada um dos trechos, como que eu calcularia, né? Então ele vai me perguntar o trabalho de A para B, vou na ordem aqui, de A para B. Né? Como que eu faço para descobrir o trabalho de A para B? Eu vou fazer de conta que não existe mais nada além de A para B, além desses pontos. Então eu calcularia todo esse trecho aqui, ó, abaixo da reta AB. Tudo isso aqui, que seria o trapézio. Então eu calcularia a área para achar esse trabalho de A para B. Eu calcularia essa área aí, que seria o trapézio. Está deitado aqui, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base maior é esse lado todo aqui, né? Base maior. Base menor é esse piquititico aqui. E a altura vai ser essa daqui, ó. Porque tá deitado, né? A altura vai ser isso aqui. Então, eu calcularia base maior 600, é bom, não tem potência de 10, tem nada. Mais a base menorzinha que é 200. A altura está deitado, então muita atenção, é 4, né? De 1 até 5, dividido por 2. Simplificou. Então o trabalho de A para B vai dar 800, 1.600. Positivo ou negativo?
positivo porque ele está indo para a direita. Então esse trabalho aqui, ele é positivo porque ele está indo para a direita. Ou você pode pensar que ele está saindo da, do volume 1 para o volume 5 metros cúbicos, ou seja, uma expansão. Esse trecho corresponde a um trecho de expansão positiva. Né? Teve uma variação positiva aí do volume, né? Beleza? E se perguntasse agora o trabalho correspondente a BC, né? BC, beleza. Nesse BC não tem variação de volume. O volume aqui no B é 5 metros cúbicos e também em B, né, em C também. Então, variação do volume, zero. Então, não tem trabalho nesse trecho. Trabalho do trecho BC, zero. Que foi o que perguntou na última, né? Então, trabalho zero. Fechou. Agora vem o de baixo, que é o trabalho correspondente C até A. É bom que qualquer coisa que eu perguntar, que eu fiz as variaçõezinhas para colocar no banco de questões do simulado, né? Eu vou perguntar em outros trechos também, pegar a mesma questão. É bom que a pergunta é bem pertinente, porque eu vou cobrar isso ao longo do simuladinho aí, beleza? Aí do trecho de C para A, de cara eu já sei que, vou até fazer uma observaçãozinha aqui, é uma variação de volume negativa, porque ele está voltando de 5 para 1. É uma variação negativa. Então já sei que eu vou achar um trabalho negativo aqui. Beleza. E quando eu fizer de C para A, faz de conta que não existe mais nada nem além desse trecho. Então seria esse retângulozinho aqui, ó. Só o retângulozinho, tá? Então essa área seria a área correspondente àquele retângulozinho, que é base vezes altura. Ou lado vezes lado, tanto faz, né? A base é a mesma, né? 4 vezes, não tem potência de 10, tem que olhar se tem potência de 10 aqui ou aqui, né? Para não errar. 4 vezes a altura, que é 200 só. Ou seja, eu tenho 800 joules, mas vamos dar a resposta direitinho. O trabalho de C até A é menos 800 joules, porque é variação Ô, Carlos, negativa. Fala, amigão. o fato do volume estar em metros cúbicos e a outra escala estar em metros quadrados não muda nada, não? A resposta? Não é justamente isso que nos ajuda aqui. Porque na hora de calcular a área, sim, grosseiramente, esquecendo que tem retângulo, trapézio, o que for, vamos fazer o mais fácil. Seria lado vezes lado, por exemplo, ou base vezes altura. Base vezes altura. Quem que seria a base? Volume, metros cúbicos. Vezes altura. Quem seria a altura? Pressão, que é Newton por metro quadrado. Então você simplificaria o metro cúbico com o metro quadrado, né? Opa, cortaria tudo aqui, ia sobrar só um lá, né? Então ia sobrar, na verdade, o que? Metro vezes Newton, concorda? O que seria isso? Bem, seria, só mudar a ordem aqui, força vezes distância. E força vezes distância, na física, é trabalho, ou seja, energia, joule. Então é fundamental, na verdade, que tenha metro aqui e aqui, ó. Senão, inclusive, eu teria que transformar. Tá certo? Nossa, se tem litro. Aí eu vou ter que lembrar que 1 litro, né, é 1 decímetro cúbico. Eu vou ter que lembrar. Porque eu vou ter que passar o volume para litro, né? Perdão, o volume, né? Se estivesse em litro, eu passaria para decímetro, para depois passar para metro cúbico. Eu tenho que ter metro cúbico aqui e metro quadrado lá em cima. Beleza? Senão eu não acho joule no final. Então inclusive é essencial que isso aconteça. Tá? Boa pergunta. Tranquilos? Então eu calculei o trabalho do trecho de A até B, de B a C e de C a A. Se eu Ô, Carlos, perguntasse, e oi, na questão de variação de energia interna? variação de energia interna, É. se você perguntar no trecho todo, ela é zero, tá?
Se ele fosse perguntar trecho a trecho, de A até B, teria que me dar mais dados de fato. De A até B, eu sei que ela aumentou, ela não é zero, não. Pelo contrário, ela é positiva. Quando você sai de um ponto, né, próximo à origem e afasta da origem, a temperatura aumenta. Então, a temperatura de B é maior que a de A. Então, minha energia interna aumentou. Mas, em compensação, ela aproximou de novo. Então, ela diminuiu um pouco, né? Porque a pressão caiu, a temperatura também caiu. Aí depois, o que, que você faz para sair de 5 para 1? Só reduzindo ainda mais a energia, pra você voltar à energia que você tinha antes. Então, eu poderia perceber os trechos em que a minha energia aumentou de A para B. Teve um aumento de energia. De B para C diminuiu um pouquinho e de C para A diminuiu um pouquinho. Agora, para saber valores, eu teria que ter informações, por exemplo, do calor. Qual o calor que eu ganhei no trecho de A até B? Aí eu conseguia descobrir. Por quê? É, pelo seguinte, deixa eu colocar aqui no cantinho. Aqui, ó. O calor que eu ganho é a energia interna mais o trabalho. Vocês estão vendo que eu consigo calcular o trabalho em qualquer trecho? Então, a energia interna eu só consigo calcular ela, né, ou deduzir que é zero, se for no total. Se for trecho a trecho, você vai ter que me falar qual que é o calor trecho a trecho. Aí eu acho a energia interna, né, que eu só jogo nessa formulazinha e acho. Então, de A até B, você vai ter que me falar qual que foi o calor de A até B, porque o trabalho eu já sei, que é 1.600. Aí, de B para C, qual que foi o calor que eu ganhei, eu perdi, né? No caso, eu perdi. Uai, então, o calor é zero. Se você me falar a quantidade de calor, automaticamente é igual à energia interna. E assim por diante. De C para A, eu sei que é menos 800, o trabalho. Então você vai ter que me falar qual que é o calor, tá? Então, realmente, precisaria de mais informações se eu perguntar trecho a trecho. Como perguntou o total, eu sei que é zero. Sempre vai ser. Beleza? E se perguntar o trabalho total, Beleza. eu somo todo mundo. É só somar todo mundo. 1.600 mais nada, mais menos 800. Então, o meu trabalho total, positivo, que é sentido horário, 800 joules. Então, acabei perguntando tudo que era possível perguntar, né? Tudo que era possível perguntar sobre essa questãozinha aqui eu resolvi. Beleza? Então, para dar 800, que é 8 vezes 10 a 2, que tem até a resposta aqui, ó, é só se for o trabalho total ou de algum trecho específico aqui. Beleza? Muita atenção com o sinal, né? Esse 8 aqui não poderia, teria que ser o total, ó. Não poderia ser de C para A, porque senão tinha que ser menos 8 vezes 10 a 2. E nenhum trabalho aqui é negativo, ó. Estão todos positivos, ó. Beleza? Tranquilos? Então isso aí deu para ter uma noção, né? Vocês vão ver aqui que o meu tempo acabou. Né? Aí, ó, esse aqui é mais fácil se tiver que calcular. O trabalho é só essa áreazinha aqui, ó. Ah, mas não tem valores, cara. Mas se perguntar, você fala que é essa área aqui, ó. E multiplica o que você está vendo aqui, ó. Qual que é a base? 3V menos V. 2V. Qual que é a altura? 3P. Multiplica isso aí, que vai dar alguma coisa. Vai dar 6PV? Não sei. Vai dar 9PV? Então dá para responder qualitativamente. Então tá nesse nível aí, tá, gente? Tá exatamente nesse nível aí. Tranquilos? E, obviamente, né, se alguém precisar de alguma ajuda aí durante a tarde, aí, eu não consigo responder imediatamente.